Hoje vamos falar sobre a importância de celebrar cada etapa. Esse é o canal Um Pouquinho de Cada Vez, porque grandes mudanças começam com pequenos gestos. E essa ideia é o coração do que a gente vai analisar hoje. Quantas vezes a gente se pega com um olhar fixo lá na frente, sabe? Na grande meta, no projeto concluído, e esquece de olhar para a estrada que a gente está percorrendo. Pois é, parece que a gente vive com um binóculo virado só para o futuro, né? E os pequenos avanços, os degraus que a gente sobe todo dia, acabam passando batido. Exato. O que a gente quer descobrir hoje, olhando o material que nos enviaram, é por que reconhecer esse progresso não é só um papo motivacional, mas uma estratégia fundamental para a nossa saúde mental e, no fim das contas, para o sucesso sustentável. E o material é bem diverso, o que eu adoro. Temos artigos sobre a química do nosso cérebro, uma pesquisa super robusta de Harvard sobre gestão. Guias práticos sobre como criar rituais e, para dar aquela equilibrada, uma visão mais crítica sobre o perigo do excesso de otimismo. Isso. Ok, vamos mergulhar nisso. Para começar, tem aquela sensação quase universal de prazer ao riscar um item da lista de tarefas, né? Mesmo que seja algo bobo como arrumar a cama. Sim. As fontes que recebemos dizem que isso não é só psicológico, é químico. Exatamente, é pura neurociência em ação. E o que é fascinante, e que um dos artigos detalha, é o papel da dopamina. Muita gente acha que dopamina é o hormônio do prazer. Mas a ciência hoje entende que ela é, na verdade, o neurotransmissor da motivação. Da motivação. Da motivação e da antecipação da recompensa. Ela é o combustível que te faz querer levantar e buscar algo. Ah, então não é a festa da vitória, é mais a energia para continuar correndo a maratona. Perfeito? A dopamina não diz, parabéns, você conseguiu. Ela diz, isso foi bom, vamos fazer de novo para sentir essa recompensa de novo. Cada vez que você completa uma microtarefa e se sente bem, o cérebro recebe uma pequena dose de dopamina. Isso cria um ciclo de reforço positivo que basicamente treina seu cérebro a associar esforço com uma recompensa iminente. Isso me faz pensar na ideia de neuroplasticidade, que também apareceu no material. Se a gente está treinando o cérebro com essas pequenas doses de dopamina, isso significa que estamos literalmente mudando a fiação dele? É exatamente isso. A neuroplasticidade é a capacidade do cérebro de se reorganizar, de criar e fortalecer conexões neurais, as sinapses. Cada vez que esse ciclo de ação-recompensa-dopamina acontece, a via neural para aquele comportamento fica mais forte. É como transformar uma trilha de mato em uma estrada pavimentada, sabe? Sei. Um hábito que antes exigia uma força de vontade enorme, que é um recurso limitado, começa a se tornar mais automático, mais orgânico. E uma das fontes aponta algo que faz todo sentido, mas que a gente esquece. O nosso cérebro tem uma programação padrão para focar no negativo. O tal do viés da negatividade. Sim, é um mecanismo de sobrevivência. Nossos ancestrais precisavam estar muito mais atentos ao leão escondido no mato do que às flores bonitas no campo. Claro. O problema é que hoje esse leão pode ser um e-mail com uma crítica, um erro num projeto, e o cérebro dá um peso desproporcional a isso. A gente pode receber 10 elogios e uma crítica, e qual deles fica ecoando na nossa cabeça à noite? A crítica, sem a menor dúvida. Já passei por isso 1 milhão de vezes. É uma luta diária contra essa programação. E é aí que o ato de celebrar o progresso entra como uma ferramenta consciente. É uma escolha deliberada de redirecionar o holofote. Em vez de focar no que falta, você joga a luz sobre o que foi feito. E os benefícios vão além da dopamina. Muito além. As leituras também mostram que esse reconhecimento ajuda a diminuir os níveis de cortisol, o hormônio do estresse, e a regular a serotonina, que está ligada ao humor. Ou seja, é uma estratégia de saúde mental completa. Essa ideia da química cerebral é incrível e me faz pensar, se um cérebro sozinho já é essa complexidade toda, o que acontece quando você joga dezenas de cérebros assim num mesmo ambiente, tipo um escritório? Vira uma loucura de dinâmicas. Aliás, a pesquisa de Harvard da Teresa Mabili que recebemos fala exatamente sobre isso, né? Sobre como esse princípio funciona em escala. Sim, e o trabalho dela é um divisor de águas. Ela analisou quase 12 mil registros de diários. 12 mil? De mais de 200 profissionais de diferentes áreas,
O objetivo era entender o que compõe a vida profissional interior, as emoções, percepções e a motivação das pessoas no dia a dia. A conclusão dela foi o que ela chamou de princípio do progresso. Que, resumindo, diz que o maior motivador no trabalho não é um bônus gordo ou um cargo chique, mas a sensação de estar avançando em algo que tem significado. É isso. Exatamente. E o ponto mais chocante é que não precisa ser um avanço gigantesco. Na verdade, a pesquisa mostrou que as pequenas vitórias, resolver um bug chato, receber um feedback positivo de um cliente, ajudar um colega... Coisas do dia a dia. Elas têm um impacto desproporcionalmente positivo no engajamento e na criatividade. O sentimento de progresso diário é o que realmente alimenta a alma no trabalho. E o contrário também é verdade, né? O maior vilão da motivação são os retrocessos. Aquele sentimento de remar e morrer na praia. É o que mais destrói o moral. Sentir que seu trabalho foi em vão, que uma decisão mudou tudo, que você está preso na burocracia. Isso tem um impacto negativo muito mais forte do que o impacto positivo de uma pequena vitória. É como se, para motivação, um passo para trás anulasse uns 3 passos para frente. Ok, então se eu sou um líder ou gestor, a minha principal função deveria ser a de um facilitador de progresso? Como se faz isso na prática? A pesquisa da Amable identifica 2 tipos de ações que os líderes podem tomar. O primeiro são os catalisadores. Catalisadores? Pense neles como elementos que removem os obstáculos do caminho do trabalho. O material dá exemplos bem claros. Ter metas que todo mundo entende, dar autonomia para as pessoas trabalharem, garantir que elas tenham os recursos necessários. Tempo, dinheiro, informação. Isso. E oferecer ajuda prática quando a coisa aperta. Entendi. Os catalisadores são sobre a tarefa, o trabalho em si. Mas imagino que só dar as ferramentas não seja suficiente. E a parte humana, o lado emocional da coisa. Aí entram os nutridores. São as ações interpessoais que apoiam a pessoa, não apenas o projeto. E são coisas que, teoricamente, são simples. Demonstrar respeito, encorajar quando alguém está em dúvida, reconhecer um bom trabalho publicamente, oferecer apoio emocional num dia difícil. Eu confio em você. A trajetória de um projeto. Peraí, mas o que me chocou de verdade em uma das fontes foi o dado de uma pesquisa com quase 700 gestores. Apenas 8% deles classificaram o progresso como o principal motivador da equipe. 8%? Só 8%. Isso é um desconhecimento gigantesco. Quer dizer que a maioria das empresas está tentando motivar as pessoas com um manual de instruções errado. É um dado assustador, porque mostra um desalinhamento total entre o que a ciência sabe que funciona e o que o mercado pratica. Muitos líderes ainda focam em bônus anuais, em grandes metas distantes, e ignoram o poder imenso do progresso diário e do reconhecimento constante. Tudo bem, a teoria é linda. Nosso cérebro é uma maquininha de dopamina movida a progresso e os ambientes de trabalho funcionam melhor quando facilitam isso. Mas a grande questão é como a gente transforma isso num hábito. Na correria do dia a dia, é muito fácil esquecer de parar e celebrar. A resposta que as fontes apontam, de forma bem consistente, é a criação de rituais. Rituais são mais do que hábitos. São atos simbólicos, com intenção, que funcionam como âncoras na nossa rotina. Eles transformam a boa intenção de preciso reconhecer meu progresso em uma prática concreta e sistemática. E que tipo de rituais estamos falando? Algo complicado? Pelo contrário, a força está na simplicidade e na consistência. Para o lado pessoal, as sugestões são muito práticas. Por exemplo, um ritual matinal de definir as 3 únicas prioridades do dia. Só o ato de fazer isso já é uma pequena vitória. Certo. Ou um ritual noturno, que eu acho poderosíssimo, antes de dormir, anotar 3 coisas que deram certo no seu dia, por menores que sejam. Consegui terminar aquele relatório, tive uma conversa legal com meu filho. Fiz 15 minutos de caminhada. Exato. Isso treina ativamente o cérebro a procurar o que funcionou, combatendo aquele viés da negatividade que a gente falou. E no ambiente de trabalho, como isso se traduz para uma equipe? As ideias são parecidas.
Uma prática muito eficaz é a reunião de vitórias da semana, geralmente na sexta-feira. 5 minutos onde cada pessoa compartilha um pequeno avanço, não é sobre se gabar, é sobre criar uma cultura de reconhecimento coletivo. Outra ferramenta citada são os Kudo Cards. Confesso que, à primeira vista, coisas como Kudo Cards me soam um pouco infantis ou forçadas demais para o ambiente corporativo. O que as fontes dizem sobre como implementar isso de uma forma que pareça genuína? Essa é uma preocupação muito válida. A chave para não parecer forçado é a autenticidade e a espontaneidade. Não pode ser uma meta do tipo, cada um tem que dar 3 kudos por semana. Entendi. A ideia é ter um canal visível e fácil, um quadro na parede, um canal no Slack, onde qualquer pessoa pode, a qualquer momento, escrever um bilhete de reconhecimento para um colega. Obrigado, fulana, pela ajuda com aquela planilha, você salvou meu dia. Quando é de colega para colega e não de chefe para subordinado, remove muito da formalidade e cria laços de gratidão genuínos na equipe. Faz sentido. E pensando em projetos maiores, mais longos, tipo escrever uma tese, planejar uma reforma em casa, desenvolver um software, a linha de chegada está tão longe que parece miragem. Como manter a motivação? Aí entra outro conceito fundamental que as fontes detalham: os milestones, ou marcos de projeto. A distinção crucial aqui é que o marco não é uma tarefa que tem uma duração. O marco é um ponto de verificação, um evento que sinaliza a conclusão de uma fase importante. Ele tem duração 0. É uma bandeira. É uma bandeira que você finca no topo de uma montanha antes de começar a subir a próxima. Entendi. Então, na reforma da casa, pintar a parede é uma tarefa, o marco seria quarto principal finalizado. Perfeitamente colocada. No software, codificar a tela de login é a tarefa, o marco é módulo de autenticação 100% funcional. Isso. Esses marcos são vitais por vários motivos. Eles servem como ferramentas de comunicação para alinhar as expectativas de todo mundo, são pontos de controle para avaliar se o projeto está no caminho certo e, o mais importante para a nossa discussão, são pontos de celebração naturais e obrigatórios. Atingir um marco é a prova tangível de que o esforço está valendo a pena. É um impulso. Um impulso gigantesco no moral da equipe para a próxima etapa. Até aqui o caminho parece claro e ensolarado. Cérebro feliz, equipes produtivas. Mas uma das leituras que recebemos traz um contraponto que eu achei essencial. Citando o autor Oliver Burkeman, ele fala sobre os perigos do otimismo implacável. Fico me perguntando se essa busca constante por celebrar o progresso não pode, de alguma forma, virar uma armadilha. Essa é a nuance que transforma a discussão. Se essa ideia for mal interpretada, ela pode paradoxalmente gerar mais ansiedade. A crítica de Burkeman, que bebe de fontes como o estoicismo e o budismo, é contra a obsessão por um futuro idealizado. Se a felicidade e a satisfação estão depositadas apenas na chegada, no destino final, então toda a jornada se torna um fardo. Um obstáculo. Exato. Cada dia é só um obstáculo a ser superado para chegar logo lá. E a gente vive nesse modo, né? Quando eu me formar, quando eu for promovido, quando eu comprar a casa, a felicidade está sempre no próximo ponto de ônibus. Sempre. E qual seria a alternativa? Pois é. A alternativa é uma mudança de perspectiva. É aceitar a incerteza, o desconforto e até o fracasso como partes integrantes do processo. Nesse contexto, celebrar cada etapa ganha um significado muito mais profundo. Não é mais um truque para hackear dopamina e ser mais produtivo. Torna-se um ato de valorizar o esforço em si, de estar presente no caminho, com todas as suas curvas e buracos. Independentemente do resultado. Independentemente da garantia de que o destino final será exatamente como planejado. Isso me conecta com uma ideia que achei muito poderosa nas fontes. De celebrar não só a vitória, mas também o aprendizado no fracasso. Fazem parte do progresso. Celebrar a resiliência que você demonstrou depois de uma falha, celebrar a coragem de ter tentado algo novo, mesmo que não tenha dado certo, celebrar o aprendizado que veio de um obstáculo inesperado, isso constrói uma autoconfiança muito mais robusta, uma felicidade que não depende de um mundo perfeito lá fora.
Então o ponto não é colocar um óculos cor-de-rosa e fingir que tudo é positivo, caindo naquela armadilha da positividade tóxica. É sobre reconhecer e valorizar a jornada inteira, com luz e sombra. Precisamente. É a diferença sutil, mas gigante, entre celebrar porque estou um passo mais perto do fim e celebrar porque hoje eu caminhei, hoje eu aprendi, hoje eu persisti. O foco muda do resultado para o processo. Ok, então o que a gente tira de tudo isso, depois de passar pela neurociência do cérebro, pela gestão de Harvard e até pela filosofia estoica? Fica claro que celebrar o progresso é muito mais que um afago no ego. É, como as fontes sugerem, uma estratégia de sustentabilidade para a vida. Se a gente junta todas as peças, a imagem final é muito poderosa. Biologicamente, estamos calibrando nosso sistema de motivação usando a química do cérebro a nosso favor para construir bons hábitos. Certo. Psicologicamente, estamos construindo resiliência, autoeficácia e, crucialmente, lutando contra a nossa programação padrão de focar no negativo. E profissionalmente, como o princípio do progresso mostrou, é talvez a ferramenta mais eficaz e subutilizada que um líder tem para manter uma equipe engajada, criativa e saudável. No final das contas, é tudo sobre dar valor ao processo, não apenas ao prêmio. É reconhecer que cada passo, não importa o quão pequeno, é a prova de que estamos em movimento. E o movimento é a essência do crescimento. Isso nos deixa com uma última reflexão que vai um pouco além do que lemos. O material fala muito sobre a importância de reconhecer o nosso próprio progresso. Mas, lembrando daquele papel de nutridor da pesquisa da Teresa Amable, a provocação que fica é: qual pequena vitória de outra pessoa poderíamos celebrar hoje para nos tornarmos um catalisador para o progresso dela? É uma pergunta poderosa, porque ela muda o foco de receber reconhecimento para oferecer reconhecimento. Exato. Pode ser a vitória de um colega, de um amigo, do seu parceiro ou parceira. Como a dinâmica ao nosso redor muda quando nós nos tornamos ativamente a fonte de nutrição para o progresso de alguém. Deixamos essa pergunta no ar. Se essa conversa te fez bem, compartilha com alguém que também merece esse carinho. E para continuar caminhando com a gente, se inscreve no canal, ativa o sininho e vem junto. Porque a gente segue assim, um pouquinho de cada vez. Até a próxima.